a dura servidão do teu pai e seu pesado jugo que nos impôs, e nos serviremos? E ele respondeu: ide-vos após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais o que responda a este povo? E eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, servires e atenderes, falares boas palavras, e eles se farão teu servo para sempre. Porém ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinha dado, e tomou conselhos com jovens que haviam crescido com ele e o serviram. E disse-lhe: que aconselhai-vos que respondamos a este povo que me falou, dizendo: aliviai o jugo que o pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falará a este povo, que disse: teu pai fez pesado nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe falará o meu dedo mínimo, e mais grosso do que o lombo do meu pai. E assim que se meu pai vos impôs o jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. E o meu pai vos castigou com açoitos, porém eu vos castigarei com escorpiões. Aleluia. Glória a Deus. E veio, pois, Jeroboão, todo o povo, ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezará o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho do jovem, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoitos, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, Silonitas, Jeroboão, filho de Nebate. E vendo, pois, todo Israel que o rei lhe dava ouvido, reagiu, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança, filho de Jessé? A vossas tendas, ó Israel, cuide agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi à sua tenda. E quantos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou e adorou superintendente dos que trabalhavam forçado, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro, fugir para Jerusalém. Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram um rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destas para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subirei, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhe tinham ordenado. E Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a resistir ali, dali edificou Penuel. E disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, e coração deles se tornará ao seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão
ele e o rei de Judá. Porque o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui o teu Deus, ó Israel, que fizeram subir a terra de Egito, pôs um Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários no alto e dentre os povos, constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi, e fez a festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram, e também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhidos o seu bel prazer, subiu eles ao altar, fizeram em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Amém? As irmãs da comunidade para louvar o Senhor nesta noite. Amém? Aleluia.
ao céu do nosso irmão diácono José Martins, que se encontra agora nos braços do nosso Deus. Nós só temos que agradecer, né, pela honra e o privilégio que nós tivemos, né, de ter congregado com este querido irmão. E eu peço que os irmãos estejam apresentando a família dele, tá bom, queridos? Eu coloquei isso já no grupo. Apresente a família, as filhas. Já estava a Verônica, já estava internada, e ontem a Delma também precisou ser internada. A nossa irmã também, a Delvânia, também carece muito das nossas orações. Então as irmãs, os irmãos, coloquem esta família no altar do Senhor. Lembre-se também da família do pastor Helder, da irmã Clarice, todos os irmãos do Cruzeiro do Sul, a qual nós deixamos aqui mais uma vez as nossas condolências, e que o Senhor possa estar ali também fortalecendo os nossos amados irmãos. Eu quero aqui também pedir desculpa, viu, Isaías, para você. Domingo eu fiz menção do Antônio e do Custódio, que ficaram aqui comigo desde a tarde. Eu esqueci de agradecer você. Obrigado, viu, querido? Deus também te recompense e te abençoe pelo seu esforço também aqui na casa do Senhor. Jovens já estão aí prontos? Vamos adorar a Deus. Varões vão louvar hoje, irmão Pedro? Logo após então os varões louvando o nome do Senhor. E você que está aqui, querido, aproveita a oportunidade para glorificar, para exaltar e para engrandecer a esse Deus tão grande. Não fala som.
dia da nossa série de famílias. Os irmãos não percam, venham estar, nós vamos estar falando sobre como vencer conflitos, né, da modernidade. Esse é o tema da nossa sexta-feira. Amanhã, obreiros, temos nossa reunião, tá bom, queridos? Lá no centro de convenções. Domingo de manhã, sábado de manhã, o culto aqui com as nossas irmãs e todos os nossos irmãos da terceira idade que quiserem vir à casa do Senhor, sábado de manhã, tá bom? Estão sendo convidados, melhor dizendo, para estarem conosco. Sábado à noite, às 19h30, é o nosso culto mensal lá no centro de convenções. Santa Ceia do Senhor. Então os irmãos estejam lá conosco no próximo sábado, às 19h30. Domingo de manhã, teremos aqui uma manhã especial, é o Dia dos Papais. Então os irmãos da escola dominical estão sendo convidados para virem aqui tomar um café conosco. Estaremos então aqui homenageando e agradecendo a Deus pelos nossos pais. Aula depois, a lição de número 6. Depois temos nossos 2 cultos aqui às 17 horas. Mais uma vez lembrando, com a prioridade aos nossos irmãos da terceira idade, para que possam vir cultuar ao Senhor. E às 19 horas, nosso culto também em homenagem ao Dia dos Pais. E também nosso culto de missões. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, eu consigo lembrar do primeiro aviso que o pastor deu. E qual foi? Não se distraia, querido, fique atento na casa do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus, grupo de varões. Enquanto os varões adoram, nós vamos adorar a Deus, entregando nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Aleluia, Jesus.
Vamos orar, consagrando nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas nós queremos que você receba com alegria, está ali conosco o Wesley. É isso, né, querido? Deus te abençoe, amigo ali do nosso querido irmão Marcos. Estenda a sua mão em direção ao Wesley, diga comigo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Soberano Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nos dispomos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E queremos, ó Deus, colocar no Teu altar os dízimos e as ofertas que os Teus servos trouxeram até a Tua casa, Senhor. Que pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, o Senhor continue abençoando a cada um de nós, nos dando força, Senhor, ânimo, para que possamos continuar, ó Pai, sempre fiéis a Ti, porque tudo que temos, Senhor, foi o Senhor primeiro que nos deu. Por isso nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Continua abençoando, suprindo a necessidade de cada um, para que nada falte, Pai, na mesa dos Teus servos e na vida dos Teus filhos. Assim, ó Deus, queremos colocar tudo no Teu altar e este momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 10. Versículo 35 até o 39. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35. Diz assim a palavra de Deus: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Domingo à noite eu estava aqui, querido, ouvindo a palavra de Deus. E aí eu comecei, a meditar um pouquinho sobre este assunto. Você já parou para pensar, querido, que essa palavra tão pequenininha chamada fé, muitas das vezes ela vai exigir umas coisas assim, desculpa o meu palavreado, bem doida para você fazer? Você já parou para pensar que ter fé é coisa de doido? Sim ou não? Aqui nós estamos vendo que dessa palavra de Deus, dizendo que para mim e para você, que nós não podemos abrir mão da confiança que nós temos, ou seja, da fé a qual um dia nós recebemos quando aceitamos Jesus Cristo no nosso coração. E aí ele fala em perseverança, ele fala que em breve Jesus virá, e ele diz assim, que o justo ele viverá da fé. Não viverá do dinheiro, não viverá da medicina, não viverá da comida, não viverá, de tudo quanto é coisa, mas ele vive por onde? Pela fé. E aí, obrigado, querido. Quando a gente vai observar aqui, aí o texto continua, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, no 11, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova do que nós não vemos. Ou seja, para eu ter fé, eu preciso acreditar naquilo de uma coisa que eu estou esperando, mas eu não vejo. Então nós vamos observar aqui que a fé muitas das vezes vai exigir de nós, como eu disse, umas coisas assim bem doidas de se fazer. Como é que eu posso ter fé, acreditar em algo que eu não estou vendo? E aí nós vamos observar aqui, queridos, pela palavra de Deus, nessa galeria, que alguns homens fizeram um negócio bem assim. Você quer ver? Você é uma pessoa de fé, sim ou não? O volume diminuiu, né? Vem cá, Marcos, faça favor para mim. Quero ver se você tem fé. Quero ver se você vai ter muita fé. Eu disse que para ter fé tem que fazer coisa de doido, né? Então você vai ficar aqui, ó. Você vai fechar os seus olhos,
não pode abrir, tá bom? Agora você vai andando de olho fechado até no irmão Antônio. Ah, ele foi esperto, né? Pode parar, querido. Obrigado. Por quê? Porque aqui, querido, a gente vai observar que muitas das vezes Deus vai pedir para a gente fazer, para provar a nossa fé, coisas totalmente indescritíveis, inesperadas, coisas totalmente que foge de toda a razão humana. Aqui neste texto, você que conhece bem, tem a galeria dos homens da fé. E no versículo de número 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então ele está dizendo que a minha vida eu não jamais conseguirei agradar a Deus se eu não acreditar nele. E não é apenas acreditar que ele existe, porque tem um monte de gente lá fora que acredita que Deus existe, mas acreditar naquilo que ele me manda fazer. Quer ver alguns exemplos? Vamos ver algumas coisas aí bem interessantes com relação à fé. Há algumas pessoas aqui relacionadas no versículo de número, deixa eu pegar aqui, 7. Ele vai falar de Noé, que foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Para pensar, eu e você. Chegou lá, Noé era um homem que Deus achou graça, porque não era um homem que buscava Deus. Só que um dia Deus chamou Noé e começou a conversar com ele. E falou assim: Noé, eu vou destruir a terra. Estou cansado do ser humano e eu vou aniquilar tudo. Só que aí, Noé, eu quero que você faça o seguinte: eu vou usar você e a sua família para começar tudo de novo, e eu quero que você construa um barco, uma arca, dessa maneira, e que você vai pegar e vai salvar, além da sua família, para preservar a raça humana, todos os animais da terra. Você vai chamar, olha, dos imundos 2 pares de cada, dos não imundos 7 pares de cada um. E aí eu queria que você imaginasse que se você chegasse na sua casa e conversasse com a sua esposa, com seus filhos, chamasse eles para jantar, falasse: olha, eu tenho um recado para passar para vocês. Pois não, meu pai. Pois é, Deus me mandou construir um barco, uma arca, que ele vai mandar dilúvio, vai destruir a terra, vai vir chuva pesada, e ele falou que nós vamos preservar a raça humana e preservar toda a vida animal. E aí eu fico imaginando, queridos, se você pudesse entrar comigo nessa imaginação, como é que nós vamos fazer para pegar um elefante? Como é que eu vou buscar um leão? Eu vou colocar uma coleira no urso? Como é que eu faço para pegar uma girafa? Como é que eu faço para pegar um gorila? Como é que eu vou fazer para começar a pegar papagaio, gavião, urubu? E aí começar a entender, querido, que como é, mas Deus falou assim para ele: não é? Você vai construir dessa maneira, vai vir chuva e eu vou enviar todos os animais para você. Como que você se sentiria Deus pedindo algo assim para você? Às vezes a gente tem medo até de colocar a mão no cachorro, tem medo de gato. E aí você fica imaginando que todos os grandes animais ouviriam a voz de Deus e entrariam numa arca, porque Deus havia mandado. Só que daí tem uma outra história também, que ele vai falar aqui do nosso querido pai na fé, chamado Abraão. Imagina só comigo, Karine, o Arivelton veio para a igreja, ele estava orando, você ficou até preocupado, que ele saiu de casa às 7 horas da manhã, falou que ia para a igreja orar, e ele até meio-dia não voltou para a igreja, não atende celular, não responde o WhatsApp. E aí o Ari estava aqui orando, e Deus falou com ele. Ele chegou na sua casa e disse: Karine, arruma as coisas, arruma as malas, pega o essencial e vamos embora. Bora para onde, Ari? Vamos embora.
Deus falou comigo e falou que eu tenho que sair da minha casa, da minha parentela, pegar as minhas coisas e andar. Seja bem sincero, você ia? Porque é isso que está escrito aqui, ó, pela fé quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. Deus chega e chama Abraão e diz para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai andando. Eu vou para onde? Vai para onde o seu nariz aponta e anda. Depois eu vou te avisar no meio do caminho para onde você vai. E aí, né, foi aqui um exemplo sim, mas se fosse isso, se Deus chegasse para cá, para um de nós hoje, e fizesse algo, exigisse algo de mim, de você, alguém aqui, igual a Karina, achou que o Ari estava totalmente doido? Vocês estão me entendendo? Mas Abraão acreditou. Por quê? Porque ele tinha convicção de que foi Deus que falou com ele. E a fé exigiu de Abraão uma coisa totalmente doida para se fazer: sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, arrumar suas coisas e andar. Para onde? Não sei. Deus mandou a gente ir andando. Vamos? Olha só que coisa interessante quando nós falamos de fé. Teve um outro episódio aqui interessante, que é quando o povo saiu do Egito. Atrás, o faraó, né, babando para poder matar o povo de Israel. Na frente, o mar. E aí o povo estava lá: Moisés, o que você fez com a gente? Não tinha túmulo suficiente no Egito para a gente matar aqui, matar nossos filhos, nossa família. E aí Moisés vai orar e Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando, chorando? Pega aí, manda o povo marchar. E você vai fazer o seguinte, Moisés: pega aí a tua vara e abre o mar. Você já tentou fazer isso na piscina da sua casa? Você, quando criança, já brincou de Moisés e fincou a vara assim e diz: abre a minha piscina? Mas para pensar, queridos, como é que um homem pode obedecer uma voz de Deus assim e dizer para ele, todo aquele povo olhando para ver o que Moisés faria, e Deus chega e fala: Moisés, toca nas águas e o mar vai se abrir? É coisa de doido ou não é? E aí, querido, Deus ele pega e fala que Moisés toca nas águas e diz que as águas se abriram. E aí é interessante porque diz assim ao texto, ó, versículo 24 que eu estou aqui, né? 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, mesmo em terra seca, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer, eles morreram afogados. Olha só que coisa interessante que é a fé. A fé, queridos, sobrenatural, as coisas de Deus não é para todo mundo. As coisas que Deus exige para nós fazermos pela fé, se os outros tentarem fazer, eles vão se dar mal. O povo atravessou em terra seca porque acreditaram na palavra do Senhor, mas aquilo era para quem tinha fé e acreditava em Deus. Os egípcios, diz a palavra, foram fazer a mesma coisa e querer passar na terra seca, e eles morreram afogados. Por quê? Porque tem coisas que do que Deus nos manda fazer, e a fé, o resultado, a recompensa dela é só para você, não é para as pessoas lá de fora, é só para quem acredita. A recompensa da fé, a bênção da fé, o resultado da fé não é para todo mundo receber, é só para quem acredita nela. Olha outra coisa interessante que a fé nos mostra aqui nesse texto, versículo de número 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Vocês já viram aquele programa lá que tinha na Eliana lá dos cientistas? E uma vez eles colocaram uma taça e pediram para que as pessoas gritassem lá para quebrar o copo. E tinha um monte de gente lá que esguelava, aquele negócio todo, o copo não quebrava. Você já tentou fazer isso na sua casa?
Não, né? Coisa de doido, né, Thalita? Aí eu quero que você imagina, o povo está para entrar na terra prometida, a primeira batalha é Jericó, Moisés morreu, Deus falou com Josué, Josué, anima-te, seja forte, seja valente, você vai lá, vai levar meu povo e tudo. E o povo estava onde? Armado, com escudos, com espadas, pronto para guerrear. Aí o primeiro ato de Josué como líder daquele povo, para conduzir a terra prometida, é conquistar Jericó. O que ele faz? Manda espias, vai lá ver como está a terra, ver como que é, se é fortificado, por onde que entra, se tem lugar secreto, aquele negócio todo. Os espias foram, e o relato é, nós estamos morrendo de medo de vocês, porque sabemos o que vocês estão fazendo, que vocês estão vindo para cá, isso e aquilo. E aí a palavra de Deus diz que as muralhas eram intransponíveis, porque chegava ao ponto de passar 2 carruagens por cima dos muros. E aí você imagina, Deus vai lá, encontra com Josué, você vai levar meu povo para a terra prometida, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, e o povo vai te respeitar. Aí eu pergunto, se o teu líder chegasse, mandasse você chegar para conquistar algo, e dissesse o que Josué disse para o povo, estavam todos os generais, os líderes do povo esperando a ordem de Josué. Josué, qual que é a estratégia para derrubar e invadir Jericó e conseguir a nossa primeira conquista? A estratégia, nós vamos acordar de manhã bem cedo, vamos pegar todo o nosso povo, larga as espadas, larga os escudos, vamos pegar a trombeta, nós vamos rodear aquela cidade por 7 dias, e nós não vamos fazer nada, nós só vamos cantar. E no último dia nós vamos dar 7 voltas, nós vamos dar um grito bem forte e a muralha vai cair. Você seguiria um general assim, sim ou não? Vocês estão me entendendo o que é fé? Mas o povo acreditou que do primeiro ato do novo líder de Israel era conquistar Jericó, e todo mundo esperando uma estratégia de guerra. Ele diz, nós vamos passar, rodear, vamos cantar e a muralha vai cair. A gente não tem fé nem para cantar no copo para ver se ele quebra. Como que uma muralha vai cair no chão? Como? E a Bíblia diz que fizeram um acordo com a Raabe, a palavra diz que Raabe morava junto aos muros. Ô Raabe, estende aí um fio de escarlate para a gente saber que é onde as pessoas sabem onde você mora, a gente vai vir aqui resgatar você. Como é que o muro cai e a casa dela fica intacta? Fé é coisa de doido, sim ou não? Você é doido? É mesmo? Vocês estão entendendo do que é que a fé exige de nós? É por isso que o escritor disse isso para a gente. A fé é esperar naquilo que daquilo que esperamos, e a prova de coisas que a gente não vê. Fé, querido, é acreditar que Deus pode nos fazer, exigir de nós coisas impossíveis, sobrenaturais, e a gente precisar acreditar, ainda que ninguém acredite, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias. Eu acredito, e acreditar que vai na contramão daquilo que é muitas das vezes natural. O que nós falamos aqui de Noé era totalmente fora do natural. Acreditar que viria um dilúvio naquela época, querido, era uma coisa extraordinária, porque eu já falei isso aqui, não tinha chuva naquele tempo. E aí acreditar que ainda vai vir chuva é uma coisa, mas acreditar que vai vir um monte de os animais inteiros da terra entrar numa arca, da onde que isso vai vir? Abraão sair e acreditar que ele podia andar errante numa terra, esperando Deus dizer para onde é que ele tinha que ir. Como assim? Eu vou largar minha família, eu vou largar minha casa, eu vou largar a terra onde eu fui criado, eu vou largar o lugar aonde eu nasci, onde eu sou estabelecido, da onde eu ganho o meu dinheiro, o meu sustento, e largar tudo e andar e esperar que Deus vai me dar a direção? Como assim acreditar que com um cajado eu posso abrir o mar? Como assim acreditar que os muros vão cair apenas ao som
de vozes sem ajuda humana. Fé é isso, querido, acreditar naquilo que é sobrenatural. E aí então nós vemos que para que possamos agradar a Deus, a gente vai precisar acreditar que muitas das vezes a fé vai exigir para nós um caminho entre razão e fé. Nós vamos precisar escolher se eu vou andar pela minha razão, se eu vou andar pelo aquilo que as circunstâncias dizem que devem ser, se eu vou ser dirigido por aquilo que o mundo diz que é, como a medicina diz que é, como as leis naturais da terra dizem que são, ou se eu vou ser guiado pela fé, andando de olhos fechados, sem saber o que é que está por vir, como é que vai acontecer. É isso que Deus está querido, requerendo e falando ao nosso coração, porque muitas das vezes nós somos provados para saber se nós realmente temos fé. Só que quando a fé exige de nós dar um passo no escuro, a gente não consegue tirar os pés do chão. A gente não consegue, querido, acreditar que realmente Deus vai nos guiar e nos fazer andar, querido, por lugares e por momentos e coisas sobrenaturais. E aí é pela fé, querido, que nós entendemos a criação de Deus. É isso que o texto vai começar a dizer aqui para a gente. Pela fé, versículo de número 2, 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então veja que aqui o escritor está dizendo, ó, pela fé a humanidade foi criada, pela fé o planeta Terra foi criado. Não, ele diz, pela fé o universo foi criado por Deus. As estrelas, o sol, a lua, os planetas que rodeiam, que estão aí ao redor da Terra, e aquilo que o homem ainda conseguiu, tiver a capacidade de descobrir, foi Deus que fez. A razão diz que eu preciso acreditar que tudo foi feito fruto de uma evolução. Mas há quem diga que você precisa ter muito mais fé para acreditar na evolução, na teoria da evolução, do que para acreditar na teoria da criação. E aí nós vamos começar a observar que a fé, querido, nós precisamos ter para entregar a nossa adoração a Deus. Veja versículo 5, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então a diferença não estava em entregar um cordeiro. A diferença de Abel e Caim foi o que? A fé a qual eles apresentaram a sua adoração a Deus. Pela fé eu preciso vir para a casa de Deus, quando eu dobro o meu joelho no meu lar, aonde eu for, e realmente acreditar que aquilo que eu estou fazendo aqui nesta noite, ou no meu momento de oração, no momento que o meu grupo vai cantar, no momento que eu vou abrir minha boca para adorar, pela fé eu tenho a certeza de que Deus está recebendo, querido. É pela fé que nós entramos para adorar a Deus no Santo dos Santos. É pela fé que nós entramos para adorar a Deus que no santo lugar. É pela fé que nós nos ajuntamos junto aos anjos que estão rodeando o trono de Deus e dando a Ele glória, aleluia, honra e louvor. É pela fé que eu tenho que entrar aqui para adorar e não apenas para abrir a minha boca para poder cantar um louvor. Mas é pela fé que eu posso entregar a Deus uma oferta agradável a Ele, que é um sacrifício de adoração. Pela fé, querido, nós temos condições de acreditar no arrebatamento. É isso que ele dá o exemplo de Enoque. Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. É pela fé, querido, que eu posso acreditar na coisa talvez mais louca deste mundo, que é ser arrebatado. Porque se Enoque foi arrebatado, se Elias foi arrebatado, e se Jesus diz que ele vai arrebatar a sua igreja um dia, é pela fé que eu continuo acreditando que eu posso ser arrebatado. Talvez essa seja das coisas mais malucas para se acreditar, querido. Eu não vou passar pela morte. Pela fé, eu acredito que eu posso ser arrebatado. E você espera o arrebatamento? Você acredita que um dia a igreja vai ser arrebatada? É pela fé, querido, que nós entendemos, e é por ela que nós conseguimos realizar
a vontade do Senhor. É isso que nós vimos aí na vida de Noé, um homem que pela fé, junto com a sua família, acreditou que podia criar uma arca, acreditou no projeto que Deus havia colocado nas mãos dele para fazer. Quantas das vezes você já desistiu de um projeto porque você olhou e disse: eu não sou capaz de fazer? Quantas das vezes você desistiu de um sonho porque você achou que ele era grande demais para você? Quantas das vezes você desistiu de algo pela sua família, pela sua casa, porque você achou que você não ia conseguir? Quantos projetos não foram largados no meio, querido, porque a gente não acreditou naquilo que Deus nos deu para fazer? Você acha mesmo que Noé tinha capacidade para poder fazer uma arca? Querido, vai ver como é que se constrói um navio para fazer aquele negócio flutuar no mar, para ficar lá, não entrar água, aquele negócio todo. A pessoa tem que ser um engenheiro, uma pessoa muito inteligente, tem que ter uma sabedoria, fora do comum, colocar um navio para flutuar no mar. E aquilo nunca tinha sido feito. E Deus falou: Noé, você vai fazer isso, passa aquilo, arranca madeira tal, tal e tal. E aí ele foi lá e construiu. Um homem que não tinha nenhuma habilidade, construiu um navio, vamos chamar assim, para salvar a sua família e para salvar toda a espécie de animais. Pela fé. Então pela fé que eu posso fazer até coisas que eu não sei fazer. É só você acreditar. O que mais que eu posso fazer pela fé? É pela fé que eu obedeço ao Senhor. É pela fé que a minha vida muda. Abraão, vamos voltar para ele. Pela fé ele obedeceu. Aonde que é para ir, Senhor? Vai andando, Abraão, estou indo. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Você pode imaginar que a gente olha assim: Sara avançada em idade, devia ter uns 50, 60. Sara tinha 90 anos quando ela gerou Isaac. Você pode acreditar num negócio desse? Mas pastor, naquele tempo vivia mais tempo. Mas não vivia muito mais não. Sara morreu com uns 30 anos depois, já morreu. Ela mesmo disse: como eu, sendo velha, meu Senhor velho, nós vamos ter filho? Pela fé, diz a palavra que eles obedeceram e acreditaram e receberam Isaac. Queridos, vejam uma coisa assim extraordinária da fé. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Senhor, eu estou me regozijo com essa palavra. Eu estou aqui fortalecido, vendo as estrelas do céu, como o Senhor falou, assim vai ser minha descendência. Puxa, aqui está o Isaac, meu filho amado, o Senhor vai fazer. Abraão, mas eu quero que você faça uma coisa para mim. Pois não, Senhor, eu faço tudo o que o Senhor mandar. Leva Isaac e sacrifica. Tem mãe que chora porque o filho vai para o exército. Tem mãe que chora porque o filho ou a filha vai estudar fora da cidade. Não quer deixar o filho nem sair para poder estudar fora. Imagina lá Abraão, vai lá e leva teu filho para sacrifício. Eu quero ele. Puxa vida, Senhor, tem tanta coisa para sacrificar, tem tanto cordeiro aqui, tanto bezerro, Acabou de nascer um monte aqui, não dá para a gente fazer uma barganha? Não, leva lá, tá bom, Senhor. Viu? A palavra de Deus, eu imagino assim, a palavra de Deus nos dá essa direção. Abraão não avisou Sara. Sara, nós vamos sacrificar, mas não falou que o sacrifício era Isaac. Porque se falasse, ela ia amarrar Isaac e sair correndo. Ela ia jogar uma pedra na cabeça de Abraão, e pegava uns camelão e ia embora. Mas por que Abraão agiu assim? Porque a palavra de Deus já nos dá a resposta. Abraão acreditou que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus o faria ressuscitar dos mortos.
Ele levou sem ficar questionando, porque mesmo que ele tivesse que matar Isaac, ele acreditava que Deus o traria de volta dos mortos. Por quê? Porque ele tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Ele havia tido aquele filho de uma maneira sobrenatural. Então, se Deus falou, Deus vai cumprir. Ainda que eu entregue, Deus vai me devolver, querido. Olha a fé de um homem que muitas das vezes Deus pede coisa para a gente entregar e a gente não quer, porque acha que Deus não vai devolver, mas Ele devolve. Tudo que a gente entrega para Deus, Ele devolve. E Abraão acreditou nisso. Eu posso entregar meu filho, porque se eu entregar, Deus vai me devolver ele. Aleluia. A fé, querido, nos leva também a acreditar em milagres. A fé nos leva, querido, a acreditar em milagres. Nós já falamos aqui, de Sara, um milagre de poder gerar um filho. E aí ele vai aqui, a partir do versículo de número 32, dizer: olha, o que eu vou falar de Gideão, de Baraque, Sansão, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, Jefité, Davi, Samuel. Olha só, pela fé eu posso acreditar em milagres, porque eles disseram: pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa. As promessas só serão alcançadas por nós que se você tiver fé para acreditar em milagres, em coisas sobrenaturais. Pela fé eles apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. De quem que ele está falando aqui? De Misael, Ananias e Azarias. Pela fé escaparam do fogo, querido. Pela fé escaparam do fogo. Tiraram, na fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela fé na ressurreição tiveram de volta seus filhos mortos. Só que muita gente pensa que viver pela fé, querido, é viver uma vida regalada. A gente precisa rever os nossos conceitos de fé e de vida cristã. Uns foram torturados, recusaram ser libertados, para poderem alcançar o quê? Uma ressurreição superior. Acredite, querido, a sua vida nessa terra não é mais importante do que a tua vida no céu. O pastor falou aqui, de Ananias, Misael e Azarias, foram para a fornalha. Aceita aí, dobra o joelho, adora lá a estátua, acabou. Não, era simples, só ajoelhar. Senhor, me perdoa aí, fala de quando. Senhor, fecha os olhos, por favor, não veja. É rapidinho, ajoelha aqui, já levanta. E aí, Senhor, atende lá, a irmã Diva está orando pelo Senhor lá. Atende ela enquanto eu me ajoelho aqui, o Senhor não vai ver mesmo. Não é assim, querido. Ô Nabucodonosor, saiba, ó rei, se quiser jogar, joga. Se Deus quiser nos livrar, nos livra. Porque se a gente morrer queimado aqui, eu vou renascer na glória. Pela fé, querido. Muitas das vezes coisas sobrenaturais não acontecem na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, porque eu não acredito. Porque eu não acredito. Daniel, olha, mandaram um decreto aí, a partir de hoje, 30 dias de jejum de oração. Não pode orar, não pode buscar Deus. Se você precisar fazer alguma coisa e vai buscar, entra lá e pede ao rei Dario. Por 30 dias, o rei Dario é o Deus da terra, é só para ele que pode pedir as coisas. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Puxei agora, 30 dias passa rápido, Rapidinho passa. Daqui a pouco eu estou orando de novo. É só 30 dias. Daniel, o que você vai fazer? Vou orar. E onde estavam lá os miseráveis, que foram fazer o decreto para o rei? Tudo na porta de Daniel, esperando. Eu acho que Daniel não conseguiu nem falar: bom dia, Senhor, estou aqui para orar. Já entraram lá e pegaram ele.
Jogaram na presença do rei. Ó, rei, está vendo aqui? O senhor fez um decreto, o decreto não pode ser mudado. Está aqui o Daniel, ó, seu número 1 aqui, vai lá, está descumprindo a lei. O que faz? Joga na cova dos leões, está escrito lá. Ai, Daniel suou frio, né? Daniel ficou desesperado, o coração já que desmaiou lá, nem precisava levar para os leões, né? Já morreu lá mesmo. Não. Ô rei, fica tranquilo. Daniel foi andando, meu Deus do céu, o que é isso? Ele devia saber, já estava lá no reino há muito tempo. Aqueles dois ficavam lá, né, às vezes dias sem comer, esperando alguém ser jogado lá para poder, né, matar a fome. E o Daniel está lá, foi para a cova, selou. O rei não dormiu, você conhece a história. O rei levanta de manhã, Daniel acredita em Deus. O Daniel sempre falou de Deus para mim. O Daniel, olha, ele é um homem de fé. O Daniel é um homem que sempre falou de Deus para mim. Eu vou lá bater na porta da cova. Olha, eu quero ver se o Deus de Daniel é isso mesmo. Bateu na porta da cova, né? Lá dos leões. Daniel, por um acaso, será que o teu Deus te livrou? Querido, não tem por acaso quando você faz as coisas com Deus. Se você tem aliança com Deus, não tem por acaso na tua vida. Ó, rei, meu Senhor, estou aqui, Vivinho da Silva. Nunca dormi tão bem. Deus mandou o anjo dele aqui, ó, fechou a boca do leão. Como é que está a tua fé? A fé, querido, é necessária para nós, para a gente recusar o mundo e as suas riquezas. Olha só, versículo 24: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Foi por amor de Cristo que considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha só, querido, pela fé, Moisés abriu mão de tudo que ele tinha. Pela fé, Moisés recusou as riquezas do Egito. Pela fé, Moisés recusou o principado do mundo. E eu e você, que nós temos pela fé negado as riquezas desta vida, pela fé nós temos rejeitado as coisas que esse mundo oferece, ou será que nós estamos preferindo os títulos, os prazeres que esse mundo nos dá? Pela fé Moisés rejeitou, querido, as riquezas do Egito, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar, não é, os prazeres do pecado. Aleluia. E para a gente terminar, querido, pela fé nós podemos acreditar numa pátria celestial. Pela fé eu posso acreditar que um dia eu vou rever meu irmão diácono José Martins. Pela fé eu acredito que eu vou rever o nosso querido companheiro, o pastor Helder. Pela fé. Isso está escrito aqui, olha só quantos exemplos, né? Olha só que coisa interessante. Versículo 14: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Querido, olha que coisa gloriosa. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Olha que palavra, querido, porque eles acreditavam numa pátria superior, celestial, uma coisa que vinha lá do céu. E aí diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Querido, olha só, será que Deus, Ele pode olhar para mim, para você e não se envergonhar de ser chamado o teu Deus, porque nós temos dado um bom testemunho de fé?
Pela fé, querido, olha só, versículo de número 38, o mundo não era digno deles. Essas pessoas aqui que o escritor vai dizendo, e todos os profetas, irmãos, irmãs, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pessoas que não negaram sua fé, continuam acreditando em Cristo. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles, querido. O mundo tem sido digno de você? Para pensar nisso. Porque eles acreditavam que numa pátria celestial. Todos esses, versículo de número 39, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Pela fé, querido, nós podemos acreditar que existe uma pátria celestial. É pela fé, querido. E eu volto a perguntar para você: você vai sair daqui hoje mais doido ou menos doido? Que saiamos daqui, né? Como se diz, para doidinho da Silva, acreditando que Deus, querido, é capaz de fazer para nós, por nós, pela nossa vida, aquilo que é sobrenatural, aquilo que a gente não pode colocar as mãos, aquilo que a gente muitas vezes não pode carregar, mas é Deus que pode, querido, aperfeiçoar em nós tudo isso. É pela fé, querido, pela fé. E eu estou com a cabeça meio ruim hoje, esqueci o número do hino pela fé que uma vez me foi dado. Alguém lembra? 186? Vamos louvar ele então? Fique de pé. Mas louve com convicção. Louve sabendo, querido, que Deus, Ele te chama, querido, para viver por fé. E fé é acreditar naquilo que é sobrenatural. Então no dia que Ele te exigir algo sobrenatural, agarre com todas as forças. Vamos lá? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Você acredita que você pode fazer isso? Destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor
a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim da presta lida, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, a coroa que me dará Deus. Aleluia, aleluia. Lembre-se disso. Eu preciso de fé. A fé vai me exigir coisas sobrenaturais. A fé muitas vezes vai exigir de mim coisas impossíveis. Lembre-se, há uma recompensa. O justo vive da fé. Se fosse para a gente usar a nossa linguagem aqui de hoje, nesse versículo, ele diria assim: nós somos daqueles que capota, mas não breca. Vai embora, vai em frente, persevera, não olha para trás, olhe para frente, siga adiante. Vai pela fé, querido. Você não é guiado por vistas, você não é guiado pelas circunstâncias, você não é guiado pelo que o mundo diz, você não é guiado pelo que o governo diz, você não é guiado pelo que a medicina diz, você não é guiado pelo aquilo que o mundo diz, a lei diz. Você é guiado por aquilo que Deus diz para você. Receba essa palavra e Deus te abençoe, que saiamos daqui mais firmes e convictos da nossa fé. Vem cá, irmão Antônio, faz essa oração. Nosso irmão Antônio vai orar para terminar o nosso culto. Em seguida, nosso querido irmão Isaías vai ministrar a bênção, e assim nós vamos embora para casa cheio de fé. Não esqueça, você ir na sua casa, antes de sair da live, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber esta palavra. E esteja aí também, você que ainda não fez, se inscreva em nosso canal no YouTube e esteja aí revisando e revendo cada uma das nossas mensagens em nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este momento em passado na tua presença. Pai querido, agora despede a tua igreja em paz. Pai, leva em paz, livra do mal, livra do perigo, Pai, dando uma noite tranquila, Pai, livrando de todo mal. É que eu te peço nesta noite, Pai querido. Te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.